Olá pessoal, na aula de hoje estarei ensinando a vocês a utilizarem as funções button e LCD. Para isso, irei utilizar de um exemplo que vou apresentar para vocês aqui no Proteus, que é o conhecido flip-flop. Tá? Então, ao apertar a chave SW1 e soltar essa chave, liga o LED. Apertar e soltar novamente, desliga o LED, e assim sucessivamente. Essa chave está ligada ao pino P0.0 do microcontrolador. Vale a pena lembrá-los que se você não utilizar nesse flip-flop uma rotina de debulse, ou seja, evitar o rebatimento mecânico da chave, ou pelo menos contornar esse tipo de problema, que é um ruído mecânico, esse LED eventualmente pode acender e apagar algumas vezes. Isso não é desejado, uma vez que ao apertar e soltar a chave, se ele, no caso, iniciar desligado, ele deverá ser ligado, e vice-versa. Vamos voltar ao programa. Bem, vamos analisar agora esse código no qual estou utilizando a função button. É bem tranquilo estar utilizando essa função, pessoal. Olha só como você declara o pino que você quer utilizar, ou seja, o pino no qual está ligado a chave P0.0. Eu devo declarar uma variável de bit chamada sBit, button_pin at P0_0_bit. Então aqui eu deixei no comentário, que é do próprio microC, que eu tenho que fazer a declaração do pino e ele será usado externamente pela biblioteca button. Então, essa forma de se escrever faz com que o compilador consiga linkar com uma biblioteca externa, e essa biblioteca é a biblioteca button. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no help e chamar essa biblioteca para que vocês possam ver o protótipo dela. Então, button. Então, tá aqui, ó, biblioteca button. Tá dizendo que aí é largamente utilizada, muito útil aí, né, no desenvolvimento de projetos. E que essa biblioteca é de dependência externa. Então, para que o teu compilador venha reconhecer essas palavras reservadas, é necessário utilizar esse tipo de declaração. Então ele está dizendo como é declarado, definido externamente, não é? Lá na biblioteca button, dizendo que ela é uma biblioteca ou um pino externo, tá? Então a gente tem como externo aqui, e a forma no qual deve ser declarado. Então nós temos um exemplo aqui que está usando o pino P0.0, que inclusive é o pino que nós estamos utilizando aqui no nosso exemplo. Então bastaria copiar esse trecho aqui e colocar no nosso código, antes de usar a biblioteca button. Então deve ser reconhecido esse pino, devido à biblioteca button ser de dependência externa. Voltando ao código, pessoal, foi criada também uma variável, que ela será utilizada como flag para monitorar o momento que eu apertar e soltar a minha chave. O que vai acontecer? Vai ficar gravado a ação. Apertou e soltou? Coloca nível lógico 1. Então aconteceu um evento. Apertou e soltou mais uma vez? Coloca nível lógico 0. Você vai ficar bem claro a finalidade dessa variável na análise do código. Vamos estar então iniciando aqui no principal, no void main, na função principal da linguagem C. Então nós temos aqui a inicialização da porta 2, no qual eu estou utilizando aqui na porta 2, carregando com o número 1. Por que carregando com o número 1? Porque se você for descarregar esse código no kit de 8051, você colocar o número 1 em P2, vai fazer com que o LED que está na porta P2.0 seja apagado. Lembrando que o nível lógico 1 no nosso kit apaga o LED. Então, nesse caso, eu estou apagando somente o LED que está ligado em P2.0. E o restante aí permanece ligado se no nosso hardware estiver ligado todos os LEDs. Por que eu estou dizendo no nosso hardware? Vou voltar aqui. Porque aqui eu tenho ligado o meu display,
no meu display de cristal líquido. Na verdade, o nosso LEDzinho está ligado aqui em P2.6. Então vamos dar uma olhada no código, porque deve fazer menção à inversão de bit aqui em P2.6. Então vamos dar uma olhada nisso daí. P2.6. Bom, para ativar P2.6 não seria então o número 1. Vamos alterar esse código. Eu vou colocar em binário para ficar mais fácil. 0B. Agora sim. Agora eu peguei, alterei aqui para binário e somente aqui o P2.6 ele vai iniciar desligado. Apesar que no nosso exemplo não vai fazer muita diferença porque não tem LEDs ligado lá no restante da porta, sim ligado o LCD, mas não vai danificar o LCD por esse motivo. Vamos compilar o código. Está aí compilado com sucesso o código. Agora vamos continuar a explicação do programa. Então, inicializei a minha variável, o old state, ou estado antigo, o estado anterior, com 0. E estou usando um laço do while. Alinhado aqui, selecionar, tá aí, abre chaves, fecha as chaves, do while. E faço a primeira pergunta, pessoal. Se função button, aí você tem aqui entre parênteses 1,0. O que é esse 1,0? Vamos analisar novamente a função. Vamos lá em help, e vou chamar aqui o button para entender como se trabalha com essa função. Então, olha só, no protótipo de função, está dizendo que é uma unsigned short button, e vai estar retornando para a gente, se você apertar o botão em até 255 milissegundos, o número lógico 1, tá? Se não, qualquer outro caso vai retornar 0. Mas na maioria dos casos a gente não precisa nem do retorno dessa função. A gente precisa simplesmente chamar a função e fazer com que seja ativo o debouncing dela. Então olha só como é que fica. Então eu tenho aqui ó, o tempo, o timer que eu vou estar colocando, que é do tipo short, unsigned short. E tenho também aqui o estado ativo, se é nível lógico 1 ou se é nível lógico 0. Então eu tenho aqui ó, declarando os parâmetros timer, que é esse timer, debouncing, período em milissegundos, e o estado ativo, determinado aí pelo nível lógico 0 e o nível lógico 1. Então, como é que vai ficar a utilização dessa função? Vou minimizar aqui e a gente já vai voltar para o código. Então, olha só como é que fica. Button, o meu timer, o meu delayzinho aqui de 1 milissegundo, e o meu segundo aqui argumento está fazendo menção ao nível lógico ativo. Então é 0. A hora que eu apertar a chavinha e mandar nível lógico 0, o retorno aqui dessa função será 1, porque é verdadeiro, tá? Então, o ato de apertar dentro de 1 milissegundo e mandar o nível lógico 0 retorna 1, de maneira que esse if passa a ser verdadeiro. Se o if for verdadeiro, vai alterar a minha variável old state. Ela vai para 1, porque eu iniciei ela com 0. Então está dizendo aqui, foi detectado o nível lógico 0, houve um update dessa flag, que é a minha variável de bit, né, uma variável de um único bit. Então está acontecendo, houve o evento. Anterior ao evento não havia acontecido, 0, apertou o botão. Então aconteceu o evento, nível lógico 1. Ou seja, aconteceu o ato da pessoa apertar o botão e mandar nível lógico 0. Aí, pessoal, em seguida tem um outro if. Está perguntando com uma condição lógica e agora. O old state, qual estado? É igual a 1? 1. Vale a pena lembrar que para esse if ser verdadeiro, old state tem que ser igual a 1 e a função button também tem que retornar o nível lógico 1, porque 1 e 1 gera 1. Esse if passa a ser verdade e vai pegar o conteúdo da porta 2, inverter esse conteúdo e atualizar na própria porta, ou seja, inverte o estado e salva na própria porta. Então vamos continuar a análise aqui. O old state, quanto está valendo? 1, porque a pessoa apertou o botão. E button. Agora, de novo, o delayzinho de 1 milissegundo, só que agora a função button está perguntando
Ô, meu amigo, você tirou o dedo do botão? Porque agora a pergunta é sobre nível lógico alto aqui. Então, vamos dar uma olhada no esquema elétrico aqui. Repare que na hora que essa chavinha está aberta, eu estou mandando 5 volts para cá. Então, estou perguntando, você tirou o dedo de cima do botão? Voltando para o código. Se a pessoa tirou e o old state como é 1, inverte o estado da porta 2 e atualiza a porta 2. E, consequentemente, como aconteceu aí um novo estado, atualiza novamente a variável para 0. Vamos supor que a pessoa aí continue com o dedo em cima do botão. Tá? Em cima do botão. Ou seja, permanece nesse primeiro if aqui, sendo verdadeiro, porque mandou nível lógico 0 e atualizou o old state igual a 1. O que vai acontecer no segundo if? O old state é igual a 1, mas button já não será igual a 1. Por quê? Porque está perguntando aqui se você tirou o dedo de cima do botão. Como você não tirou 1 e 0, dá 0. E esse if passa a ser falso. O que vai acontecer? Sai do if, cai no while, volta para o do while e pergunta, você ainda está com o dedo em cima do botão? Ótimo, permanece o old state igual a 1. Vai continuar? Sai desse if e volta a perguntar novamente. Então, só vai alterar o estado de P2 quando a pessoa de fato tirar o dedo de cima do botão. E claro que vai acontecer também esse delay aqui. E por que isso é interessante? Diferente do flip-flop que nós programamos, configuramos, colocando uma trava e um delay embutido. Porque o flip-flop que nós desenvolvemos travava o nosso processador, pessoal. Ficava parado em uma única linha. E enquanto a pessoa não tirasse o dedo do botão, ficava em loop infinito. Aqui não. Repare que se a pessoa não tirar o dedo de cima do botão, vai fazer a pergunta por meio do if. Só que como esse if será falso, vai sair dessa condição aqui. E se eu tivesse aqui um código maior depois desse while aqui, porque aqui eu poderia colocar outros códigos aqui, ó. Poderia escrever códigos, lógico, que na linguagem C e continuar o meu programa, sem travá-lo. E isso é interessante, porque eu não vou travar o meu processador. Basta utilizar o quê? Uma variável e monitorar por meio da lógica E. Na teoria, isso é chamado, pessoal, de máquina de estados. Tá? Máquina de estados, comparar condições lógicas. Então, é dessa maneira que nós utilizamos aí a nossa biblioteca e a nossa função button. Só relembrando, eu tenho que declarar o pino nesse formato aqui. E não é necessário ser somente o P0.0, pode colocar qualquer pino do microcontrolador. Eu tenho que utilizar uma variável para monitorar o estado, não é? Que servirá de auxílio para a minha função button e para a minha lógica. Na verdade, não é de auxílio nem para a função button, mas sim para a minha lógica. Veja que foi desenvolvido aqui no segundo if. Diga-se de passagem, eu poderia usar aqui um segundo, um terceiro botão, P0.1, P0.2 e assim sucessivamente. De maneira que eu teria que ter old state 0, old state 1, 2, 3 e assim vai. Bom, pessoal, aqui fica a nossa aula da função button. Espero que vocês possam ter compreendido. Dúvidas, depois me perguntem ou mandem um e-mail. Um abraço.